Saudações, almas amaldiçoadas! Estamos começando o nosso terceiro episódio do podcast mais true da podosfera brasileira, Black Tape. E hoje o nosso tema vai chutar cus, né, cara? Chuta cus. Tema chuta cus. Chuta cu. A Satru que dá o cu e o Ica que chupa a pica. O Ica que chupa a pica. Tamo aí, novamente, AP, quer dizer, né? Meu camarada DF. Vamos Opa, aí beleza? falar um pouco sobre a visão do paganismo e outros ismos no mundo atual, na nossa sociedade. Pois é, especialmente aqui no Brasil, que são né? Tem muito viking aqui no Brasil, né, velho? Isso, viking daquela cor irada do Brasil, cor de não definida, né? É os nórdicos do Ceará. É, aqui, por onde eu moro, a gente usa o termo de... Quando você não consegue definir uma cor específica para a pessoa, ou ela é a cor de burro quando foge, ou essa pessoa é da cor de saco de cachorro. Então é isso aí. Começamos bem. Começamos muito bem. Eu ia fazer uma piada. Uma piada não, eu ia fazer mais uma tirada assim, falando que o episódio de hoje é um oferecimento daquela página do Facebook, né? O Cultura Pagã. Ah, com certeza, todas. Porque, nossa, cara, tipo, eu acho que mais da metade do que a gente vai falar aqui hoje, a carapuça serve pro tipinho que gosta daquela página, né? Ah, sim, e também pra galera que adora aquela série do Ragnaldo, Vikings. Então, senhoras e senhores que gostam, que curtem cultura pagã e que assistem Vikings da HBO, então, HBO não, caralho, é da History Channel. É. Tá vendo como eu tô sabendo legal das coisas, né? Mas pra quem gosta dessas duas coisas, pra quem comprava aquela revistinha Wicca que tinha na banca de jornal, você lembra? Não, dessa não. Caralho, velho, tipo, isso era uma febre na época que eu era adolescente. Todas as menininhas da escola compravam lá umas revistinhas Wicca que vendia na banca de jornal, velho. E era... Tá ligado aquela revistinha que as menininhas compravam, tipo, revista Capricho, que essa era pras meninas que era metida gótica. Ah, sim. Era pro nicho das trevas. Puta que pariu, hein? Hoje tá foda. Enfim, a minha pergunta foi: como é que você vê o paganismo hoje em dia? Como é que você vê a fé pagã hoje em dia? Nossa, hoje em dia? É. Ah, cara, vejo como uma alternativa pro... Sei lá, cara, eu vejo como uma coisa muito zoada, pelo menos nos meios em que eu tô inserido, entre 1 bilhão de aspas. Cara, é uma galera... Ainda mais assim, eu acho que... Pode falar. É que assim também, eu acho que a pergunta mais importante, que é legal a gente já tirar isso da frente também, é como você se identifica, né, velho? Porque qual que é como é que você se vê inserido nesse conceito espiritual e tudo mais? Bom, eu como pessoa, eu não me considero pagão, seja a Satru, sei lá quais outros, Wicca, druida, não me vejo nada disso daí. Eu me considero mais como um estudioso, seguidor de uma linha de pensamento que é chamada de luciferianismo. Que, diferente de todas as religiões abraâmicas, do paganismo em si, consiste basicamente em você não ter mestres, vamos dizer assim, você não criar uma personificação a quem você segue, a quem você teme, como no caso do cristianismo. Enfim, eu me considero um luciferianista, não tenho mestres, e é uma corrente mais filosófica que é mais pro lado do autodesenvolvimento, pro desenvolvimento espiritual, pessoal,
e outras coisas, né? Se eu tivesse que me definir como alguma coisa, eu me definiria como um porra nenhuma, porque eu não sigo merda nenhuma também. Tipo, eu só sou um estudioso, mas eu sinceramente não gosto de nenhum rótulo. Eu conheço bastante, assim, desse mesmo aspecto que você citou agora. Eu já estudei bastante, tenho muito livro sobre, mas de um ponto de vista, assim, religioso, eu sinceramente eu não pratico nada, não faço nada, eu simplesmente estudo. É uma coisa que eu gostaria de fazer, até adquirir mais prática e talvez encontrar algumas pessoas sérias envolvidas, que também fossem envolvidas nessa mesma linha de pensamento para fazer alguma coisa mais prática e tudo mais, mas sinceramente não me faz tanta falta assim, né? Ah, sim, E mesma coisa comigo. falando e falando assim, tipo, de uma visão geral do que é hoje, cara, sei lá, eu acho que isso é uma coisa brasileiro, que é um cara que não tem cultura definida, né? Tipo, a gente tem esse choque de culturas aqui, inclusive religiosas, né? É muito comum, hoje em dia, você ver gente pular de um conceito religioso, espiritual, por causa de moda, né? Ou que simplesmente porque acha legal. Diga-se de passagem mesmo, a gente teve aí um aumento considerável nas pessoas que se julgam pagãs a truplo depois que a série Vikings explodiu, né? Ah, sim, agora o que não falta é você ver gente com um martelo no pescoço e outros adereços aí. Nossa, cara, isso aí isso é a pior coisa, porque hoje em dia eu vejo que as pessoas fazem isso mais pra lucrar, né, velho? Porque o tanto de loja que tem vendendo hidromel e vendendo adereços e presilhinha pra colocar na barbinha e essas coisinhas bonitinha, roupinha medievalzinha, toma no cu, velho. Assim, eu particularmente eu sou um mediviado. Eu curto essa ideia medieval, eu gosto. Mas eu estudo bastante, mas sinceramente, pô, cara, não dá dessas, véio. Você tá no século XXI, mas estamos em 2017. Sabe? Não dá dessas de querer viver no mundo de RPG, porque você não tá no mundo de RPG, você não é um elfo. A maioria não se considera elfo, não, considera as fadinhas. As fadinhas, os vikingzinhos aí, os vikings de São Paulo e tudo mais, né? É dureza mesmo. Assim, nada contra quem curte a cultura. Nada contra quem curte a cultura da coisa. Eu acho que é uma cultura muito rica e que vale a pena ser estudada. Eu, particularmente, gosto bastante. Mas, pô, sair falando por aí que você é Azatru e essas coisas, cara, para que tá feio, né? É muito... Sei lá, é muito zoado, cara. Principalmente saiu usando assim, pingente. Nossa, cara. É muito passar vergonha alheia. Fora que os caras, tipo, vão andando por aí, né? E parece que. Sei lá, velho. Parece que eles. Os caras vão andando e vai fazendo aquele barulho, né? Parece uma vaca com um sino no pescoço. Então. Bom, a gente vamos entrar no primeiro tópico nosso aqui. A gente até meio que abordando ele, né? Esse já é o primeiro tópico, né? Que é essa visão final de hoje. Porque, na verdade, o que a gente tá fazendo mais, a gente tá falando. A gente tá mais falando mal do pessoal Azatru, né? Mas, tipo, a questão é que tem tantos outros pagãos aí, porque tudo que não que não, vou dizer assim, que não tem essa linha das fés abraâmicas, a gente considera pagão, né, cara? Sim. E tem os satanistas de plantão, né, que tem sempre aí em todo lugar e... isso não falta. Turma que adora o diabo único e exclusivamente por adorar, sei lá. Hoje em dia, tem toda a definição perfeita do que seria um álbum do Dark Funeral. Bom, só um momento que tá cortando pra cacete o que você tá falando.
Alô? Tô ouvindo. Tá foda hoje, pelo jeito a ligação tá com um pouquinho de delay. Sim. Bom, basicamente tudo que você falou cortou. Eu falei que esses caras ficam de um álbum do Dark Funeral. Bom, Não tem substância nenhuma, é só aparência. sim, cara com um quadro do Baphomet. O cara mistura tudo, né? Em primeiro lugar que o satanismo em si, pelo menos os que a gente vê, é o conceito, o cara mistura tudo de todos. Então o cara adora o diabo, o cara adora Satanás, Lúcifer, o cara adora o Baphomet. E o que aparecer que tiver chifre E hoje em dia... mal, o cara tá aí adorando. Porque hoje em dia a Kimbanda também faz parte do mesmo viés, né? Ah, sim, agora o Exu entrou, né? No meio. Agora é a vez do Exu também, né? Porque Exu também o que tá valendo. Agora tem bastante assatru fechado com Deixa? Exu caveira. com essa deixa já, a gente pode seguir para o nosso segundo tópico, que é a fé dos ismos, né? Porque é basicamente o que a gente está falando. Tem muitos ismos por aí, né? Tipo, tem o xamanismo, budismo, satanismo, blá blá bláismo e tantas outras coisas assim. Cara, como é que você vê esse choque de culturas que a gente vê, espirituais que a gente tem no cenário hoje em dia? Porque isso é uma coisa muito comum, inclusive na cena do black metal hoje em dia, né? Aqui no Brasil, tipo, tem muita gente que... Calma aí que cortou o que você falou. Você tá me ouvindo agora? Tô, só que cortou o que você ia falar de tem muita gente, aí cortou. Eu tava falando que esses ismos todos tem muita gente, assim, dentro da cena do black metal mesmo, né? Tipo, e esse boom cultural, assim, que é uma coisa que o cara acaba não sendo nada. Como é que você vê isso? Bom, a festa dos ismos. Cara, eu vejo esse choque, essa quantidade exorbitante de possibilidades para a pessoa, para um indivíduo acreditar, ter uma fé. Cara, simplesmente como oportunismo de pessoas que pensam em forma de negócio. Porque a grande maioria são... É um grande negócio isso, né, cara? A pessoa vende uma ideia, vende uma espiritualidade que às vezes é baseada em nada, a não ser você odiar, ter aversão o grande atacado, a grande religião atacada é o cristianismo, né? Todas as suas vertentes. Sim. O que não falta é possibilidade, leque, né, para você seguir e odiar o cristianismo em si. Mas, sinceramente, todas esse grande leque de possibilidades, a grande maioria em si não tem fundamento. É aquilo que eu falei, né, em outros programas já. Odiar por odiar, cara, é muito fácil. Você falar que odeia, seja no antro político, no religioso. É muito difícil você estudar, você pesquisar, você aprender. Acaba.
E você fica preso nesse conceito de ser contra, né? Mas embasado única e exclusivamente no ódio em si, né? Você simplesmente odeia. Agora, se você perguntar pra alguém, um desses vários pagões, por que você é contra, né, a igreja e blá blá blá, a maioria não vai conseguir te dar uma resposta. Você simplesmente, né, cara, eu ou não gosto por isso, porque eu não gosto e porque tem aquela grande história, né, de todo mundo que é do black metal, do NS no Brasil, que os antepassados dele ou eram da SS ou eram vikings, então só por isso ele está a esse luxo, né, cara. Boa. E é isso, cara, sei lá, Não, mas o pior é que é verdade isso, cara. é muito pobre, né, cara. O pior é que isso é verdade, tipo, você não, as pessoas elas não têm embasamento, elas têm uma coisa mais assim, tipo, de pose mesmo, não tem outra palavra, tipo, ela faz isso porque ela acha legal, porque é muito fácil você ir numa lojinha qualquer, ou na internet mesmo, comprar, sei lá, um livro qualquer aí, algum livro, sei lá, da Madras Editora, que fala sobre paganismo ou qualquer coisa do gênero, qualquer outra religião que não seja abraâmica, e você ler aquilo, achar muito legal, tal, comprar um pingente aí de um pentagrama, de um martelo de Thor, de qualquer coisa que seja, e sair andando por aí falando abobrinha, inclusive na internet, né? Sim. O problema também, assim, que eu vejo, porque uma coisa que você falou agora que é verdade, tipo, na cena do black metal e do NSBM aqui no Brasil, você tem muita gente assim, mas o maior problema, na minha opinião, é o pessoal mais norme, aquele pessoal mais normal mesmo, que acaba caindo nessas também, única e exclusivamente porque quer dar uma de engajada. Aquele pessoal mais new age, né? Vou contar uma historinha breve aqui da minha vida. Foi coisa recente, acho que aconteceu esse ano mesmo. Foi esse ano. Há uns meses atrás aí, durante a celebração de Beltane, em alguns parques aqui da cidade de São Paulo, um pessoal aí da internet ia se reunir lá para fazer um ritual, tal, né, para comemorar o solstício e tudo mais. E eu pensei comigo mesmo, por que não ir só para dar uma olhada e ver o que esse povo vai fazer? Era de graça mesmo, né? E eu e um amigo meu, a gente teve a mesma ideia. A gente sabia que a gente ia passar vergonha. A gente sabia. Mas a gente falou, não, vamos lá só pra ver. E, cara, dito e feito, o combinado, que a galera tinha combinado, se não me engano, era 3 horas da tarde no tal parque. A gente chegou lá, tinha uma galera atrasada chegando ainda, tal, né? Mas eu cheguei lá um pouco atrasado, inclusive. Assim que eu cheguei, eu vi o naipe da galera que estava lá, eu dei meia volta e voltei pra casa. Porque, nossa, cara, tipo, era uns 20 negros, fora que tinha um travesti também. Caralho, aí E aí não só esse problema, era um pessoal, tipo, com aquele de hippie de humanas de faculdade, sabe, que não tinha a menor ideia do que tava fazendo lá, e eles tinham anunciado que não, eles iam fazer uma fogueira lá pra comemorar o Beltane, e eu queria ver isso, sabe, eu acho isso muito legal. Mas daí, no final das contas, eu fui embora, mas depois eu fui na internet pra ver o que rolou lá. Eles dançaram em volta de uma árvore, tocaram umas musiquinhas e foram embora. Porra. Então eu falei, legal que eu fui embora mesmo, porque, nossa, bosta. A fogueira que ia ser um maneiro, os caras não Aí fizeram. me vem aquela questão. Os caras não fizeram, claro que é, mas tem que ter. Como é que eles vão queimar uma fogueira dentro do parque público de São Paulo, né? Não tem como. Mas a questão... Ia ser uma merda. Imagina... Eu tenho certeza que eles foram lá e o guardinha do parque chegou lá. Não pode acender fogo dentro, não. Imagina o Enfim, parque né? de São A Paulo questão pegando fogo. E
O que me levou a pensar depois, sabe? Porque depois tinha esse grupo aí pra galera se encontrar, um grupo no WhatsApp lá, né? Pra galera conversar, se encontrar pra chegar, porque a gente veio de longe e tudo mais. Eu tava nesse grupo só de olho pra ver o que ia acontecer. E, nossa, cara, o que tinha de treta lá, de gente falando, um monte de gente se atrasou, não esperou gente, ai, não sei o quê, mas um monte de gente reclamou que não fez as coisas que queria, blá, 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 blá. Os caras começaram a se atacar lá. Aí eu comecei a pensar comigo mesmo. Esse povo, querendo ou não, eles têm um embasamento, vamos dizer assim, religioso, espiritual e tudo mais. Uhum. Mas Deus das, sabe, isso. Era de sacrifício. Não era de bunda lelê. Uhum. Sabe? Não era de chororô. Aí você fala, pô, o que esses caras têm na cabeça de fazer um negócio desse? Porque, primeiro, não dá pra você soltar um negócio desse público na internet, porque primeiro que vai ir um Zezão, assim, que nem eu, que vai ir lá só pra dar risada. Que foi o que eu fiz. Só pra avacalhar a turma. Eu fui lá só pra ver, cara. Eu não ia participar, eu só ia olhar. Mas, sabe, assim que eu cheguei e eu vi o naipe da galera, eu já tinha visto o suficiente. Eu falei, isso aqui vai dar uma merda. E outro amigo meu que foi comigo, a gente tava conversando depois. Se for pra fazer um negócio sério, tem que ser uma coisa fechada. Tem que ser com gente séria. Tem que juntar uma galera assim que sabe o que tá fazendo e que tenha compromisso. Não adianta você querer abrir isso pra todo mundo, ainda mais no Brasil, né, cara? Uma anedota interessante também sobre esse... Não, uma anedota interessante sobre esse mesmo dia é que no caminho lá, o parque era grande, eu me perdi lá dentro para conseguir encontrar a galera que ia fazer o tal do ritual, né? Uhum. E eu achei um pessoal assim, antes de encontrar eles, eu achei uma rodinha de um pessoal lá com uns violão, cantando umas coisas. Falei, deve ser aqui, né? Aí eu fui ver, não, era um bando de crente. Eu falei, me enganei. Não são esses. São os outros. Mas no final das contas, era elas por elas. Porque era o mesmo naipe, sabe? Era o mesmo naipe. Ninguém ali sabia, não tinha a menor ideia do que tava fazendo. E é isso, cara. Tipo, eu acho que esse povo tem muito embasamento na moda e na pose bonitinha que eles vão fazer ali pra tirar foto pra colocar na internet. Mas o viés mesmo espiritual da coisa, ele é praticamente nulo. Ah, sim. É aquele negócio, né? De novo, a gente citando o mainstream. É inquestionável que a série, né, da History, o Vikings, tá na moda. Então, né, cara, todo mundo quer ser um Ragnar da vida, será um Bjorn, aquela loira gostosa lá que é a mulher do Ragnar. Todo mundo quer ser, né? Porque Lagueta. Aí vamos dizer, né, que que assim, daqui um tempo seja outra coisa. Com certeza vai ser outra coisa que vai entrar na moda. Aí, putz, né? Você pega 90% dessa turma que se diz pagã, que adora Odin e o caralho. Cara, esses caras vão estar adorando outra coisa. Se aparecer aí uma série legalzinha, mainstream que, sei lá, fale sobre Egito. Porra, os caras vão estar adorando, sei lá, Anubis, essa porra aí. Se aparecer outra que adore na verdade. Que adore. Puta, ia ser foda se surgisse uma série pagã brasileira. Eu queria ver se essa turma ia honrar mesmo e adorar Tupi-Guarani, Mula Sem Cabeça, sei lá. Saci Pererê. Pô, mano, eu tinha mó medo de mula sem cabeça quando era moleque, velho. Porra. Quando era moleque, eu tinha um puta medo de mula sem cabeça. Ah, só uma história. Quando eu tava no colegial, tinha um amigo meu que... Ele era de sítio, né? Ele morava... Acho que ainda mora até hoje. Ele morava mais isolado da cidade, então eu morava em sítio, né?
Caralho, e todo dia ele vinha com história de caçar Saci Pererê, que a mula aparecia. Porra, altas histórias assustadoras, mano. Cara, tipo, todo mundo tipo, conhece algum velho que falava que tinha o Saci Pererê na garrafa, né? Esse tipo de coisa. E então, isso daí é ser pagão, caçar saci. Verdade, cara, verdade. Mas assim, voltando àquela questão da moda que você tava agora, isso é uma coisa que já tá acontecendo e é uma coisa como o próprio cristianismo, porque você vê na internet agora o que tem gente falando de cruzado e essas putaria toda aí não tem tamanho, cara. E é tudo moleque também, e é tudo nesse mesmo viés, né? É tipo o pessoal pregando aquele cristianismo heróico e tudo mais, né? Todo mundo. Basta você pegar um livro disso e você saber que as cruzadas de heróicas elas não tiveram nada. Foi uma questão de grana mesmo ali, de influência. Sim, então, é aquele movimento né, que tá aparecendo bastante Deus Vult, uma porra dessa, não é? Isso mesmo. Mesma coisa, só que outra capa. Cara, sei lá. É a mesma coisa com outra capa. Tipo, não tem profundidade nenhuma, não tem nada a acrescentar, né? Tipo, eu acho que ele até é mais fácil, ele é até mais aberto, assim, pra essa molecadinha, porque a maioria desses moleques já são batizados, já são cristãos, aí fica fácil, né? Tipo, você fantasiar que você é um cruzado e tudo mais, fala de pureza e tudo mais, né? Mas ao mesmo tempo o moleque tá no grupo de putaria do Facebook. Então, assim, né? Beleza aí, campeão, né? Falando por mim mesmo, só de mim, cara, é impossível ser católico, cristão, qualquer coisa, cara. É impossível. Caralho, eu vivo na Sodoma e Gomorra. Eu nem... Cara, eu nem batizado sou. Eu até agradeço muito os meus pais por isso também, porque puta que pariu, cara. Eu gosto de ter essa liberdade espiritual que eu tenho. Eu já fui envolvido com um monte de coisa, sabe? Eu acho que isso foi positivo pra mim, porque hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais esclarecida do que eu era quando, sei lá, tinha lá meus 12, 13 anos, obviamente, né? Porque, querendo ou não, naquela época era um moleque que não sabia porra nenhuma e só falava merda. Eu infelizmente, sei lá também, infelizmente ou não, eu fui batizado, cresci numa casa, num lar católico, que depois minha mãe virou espírita, mas, tipo, eu nunca fui doutrinado, assim, a ser obrigado a seguir a religião. Então, de boa. Aí depois que eu li o Anticristo do Nietzsche, aí é impossível. Tirando o fato de eu viver na putaria, de eu gostar da putaria, depois que eu li o Anticristo, cara, é impossível seguir essa religião. Cara, não tem como, sabe? Certas coisas não tem como. Tem gente que nasce pra não ser certas coisas, né? Sim. E pra mim isso é ok, sabe? O importante é você não ser um babaca que fica falando o tempo todo, porque eu sei que não tem com o viés do que a gente tá falando hoje, mas uma coisa que me irrita bastante são os militantes ateus, que eles são basicamente a mesma coisa que essa mesma galerinha pagã aí que fica enchendo o saco o tempo todo. Os caras ficam o tempo todo falando de ateísmo, sabe, radical, e que tem que banir tudo, que o Estado tem que ser laico, blá, 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 blá. Irrita pra caralho isso, cara. Irrita muito. E, sabe, por você se julgar tão superior assim, porque você é ateu, então haja com superioridade e cale a sua boca e viva a sua vida. E pra você mesmo. Na verdade, fala. Aquele ditado, né? Faço bem
Não veja quem, né? Alguma coisa assim. Sei lá, cara, você não precisa né? A gente isso aí. vai de novo falar, né? Essa juventude nova tem uma necessidade de aprovação, não pessoal, mas uma aprovação do mundo. Ele precisa mostrar pra todo mundo que ele é ateu, que ele é pagão, que ele é o caralho que for. Ninguém parece que, né? É um show-off que todo mundo quer se olhando assim, mostrar, cara. é que, na verdade, assim, uma coisa que eu vejo, vou dizer assim, já da minha geração e dessa geração seguinte, e com certeza da próxima. Essa galera toda, eles estão envelhecendo mais devagar. E eu atribuo isso à indústria do entretenimento e tantas outras coisas aí, né? As pessoas estão envelhecendo mais devagar hoje em dia. E o problema delas envelhecerem mais devagar é que estão ampliando também essa fase da adolescência. Hoje em dia, é normal você ver um cara aí de seus 35, quase 40 anos agindo como um adolescente, sabe? E isso, na minha opinião, é uma coisa bem prejudicial. Porque você traz ainda todas aquelas coisas da adolescência, essa necessidade de se afirmar mesmo que você disse, e gera toda essa bola de neve dessa merda toda que a gente tá vendo hoje em dia, de gente aí já que passaram dos seus 30 anos ou que estão no final dos seus 20 e poucos anos aí, e continuam agindo como crianças, sabe? Eu falo por mim mesmo. Eu sou um cara bem jovem, apesar de já estar beirando os meus 30. Eu olho pra trás assim, eu via meu pai já com seus 20 e poucos anos, ele já era um homem feito. Eu tenho cara de moleque ainda. E eu ainda faço um monte de coisa que eu fazia quando eu era moleque. Eu ainda jogo videogame, eu ainda, sei lá, tipo, assisto desenho animado, faço um monte de coisa assim que eu fazia quando era moleque ainda. E, sabe, eu vejo, porra, eu olho pra mim e falo, porra, isso é uma coisa infantil, mas pelo menos eu sei dosar. Tem gente que não sabe dosar. Exatamente, né? Você conseguir dosar as coisas. Eu também. Eu sou mais novo, porém é aquele negócio, né? Meu pai vira pra mim e fala, na sua idade eu já trabalhava e já sustentava uma casa. Porra. Mesma coisa que você, eu jogo videogame, eu gosto de, né, ler quadrinho, que você fala isso daí pra alguém, porra, você passa a ser um mongol gigante pra aquela pessoa, porque, afinal de contas, você tá lendo quadrinho, você é uma criança ainda. Só que, né, como tudo na vida, qualquer coisa que seja, você tem que saber dosar. E o que falta pra essa juventude, né, pra galera. Saber dosar as coisas. Porque essa juventude, eles têm uma necessidade de excesso. Eles querem as coisas tudo em excesso. E é por isso que você vê tanta gente boca aberta hoje em dia. Sabe? Que elas se envolvem com uma coisa e elas já são, tipo, fissuradas nisso e só falam disso. E isso até é uma coisa que a gente vê no cenário político. Não só do Brasil, como do mundo, né? Na verdade, eu costumo dizer que aqui no Brasil, essa paixão política que a gente vive hoje em dia foi uma coisa que surgiu lá em 2014, lá na época da Copa, né, das manifestações e tudo mais. Só que o brasileiro ele não se tornou mais político, ele só pegou aquela paixão que ele tinha pelo futebol e transferiu para a política. Ele continua sendo um puta analfabeto, mas ele tem a sua convicção. É o tipo cara que fala que o Lula tem que ser solto e o cara que coloca lá, sei lá, Bolsonaro 2018. Ah, velho, me poupa, né? É exatamente isso, cara. Tanto que semana, foi essa semana ou semana passada que teve manifestação em São Paulo? Por ônibus. Cara, eu sei lá, tem manifestação. Cara, São Paulo tem manifestação toda semana, então eu não sei, sabe? Sinceramente, eu não tenho a menor ideia. Toda semana aquela porra daquela Paulista tá abarrotada de gente me atrasando pra ir pra faculdade. Manifestando. Porque eu tenho que passar por aquela desgraça lá todo dia pra ir pra faculdade. E sempre tá acontecendo alguma merda lá. É uma desgraça mesmo. Então, assim, eu acho que a gente já tá tendo um pouco longe demais, porque a gente já tá
falando de política num episódio sobre religião e espiritualidade, né? Mas, querendo ou não, é uma coisa que ela se aplica, essa vontade de excesso que todo mundo tem. Ninguém sabe dosar as coisas. As pessoas se tornam cada vez mais infantis, elas se tornam cada vez mais rasas e cada vez elas querem fazer mais e mais barulho. E isso é uma coisa que, na minha sincera opinião, vai contra tudo o que uma doutrina espiritual prega, que é a retidão de caráter, o estoicismo e tantas outras coisas assim que são intrínsecas mesmo assim para o enobrecimento espiritual e para a evolução espiritual. E sabe, cara, isso é uma coisa que particularmente ela me ofende no nível pessoal, sabe? Uma pessoa chegar pra mim, sabe? Uma pessoa que eu nunca vi na vida chegar pra mim e falar como eu devo me portar por causa de religião. Ah, velho, não dá, né? Aí você olha bem pra cara da pessoa e fala pra ela: o senhor vai tomar bem no olho do seu cu, seu broxa do caralho. Vai Isso é o que não me dá. Não me falta vontade de fazer isso, cara. Porque eu lembro até uma vez na faculdade, né? Sempre faculdade, puta que pariu. Teve um debate sobre religião. E aí um monte de gente tava esperando eu falar. Não, o Dante vai falar, ele vai falar sobre a questão religiosa dele, ele vai falar que ele é satanista. E o cara, eu tipo, o quê? Não, velho, eu não sou porra nenhuma. Vocês me rotulam no que vocês quiserem, mas tipo, eu não sou porra nenhuma pra vocês, da mesma forma que vocês são porra nenhuma pra mim. Tipo, não, mas qual a sua visão? A minha visão é diferente da sua. Só isso que você precisa saber. Ponto. Tipo, tudo que você acha que tá certo, pra mim tá errado. É isso aí. Pô, você broxou a sala, hein? Caralho. Eu fiz questão, cara, porque eu já sou visto como o estranhão da sala, né? Porque o que eu posso fazer? Eu sou quem eu sou. Então, o máximo que eu posso fazer é ser discreto. A turma fazer o quê, né? chama aqui. A turma fala que eu adoro o diabo na sala. Comigo é a mesma coisa, cara. Comigo é a mesma coisa, sabe? Só que eu ponho fogo na fogueira, né? Só que eu alimento a zoeira. Puta, eu meto louco. Você alimenta a zoeira. Não, às vezes isso é até bom, porque aí tem gente que os pentelhos da sala não vem falar com você, né, cara? Evita, né? Você afasta essa pessoa, esse tipo de pessoas. Não, uma coisa que aconteceu no meu trabalho uma vez. Como eu já citei no programa anterior, eu lido muito com adolescente no meu trabalho. E certa vez teve uma adolescente que virou pra mim e falou: você tem cara de que se preocupa demais com seus antepassados. Daí eu parei e pensei comigo mesmo: caralho, eu tô com uma aura tão, sabe, de homem sério e honrado que qualquer wimp, qualquer norme agora consegue sentir o quão forte a minha aura é. E é verdade, cara. Eu às vezes até prefiro ter essa imagem do que... eu prefiro ter essa imagem desse cara estranho e que não se encaixa nos padrões da normalidade, porque, sinceramente, a normalidade é uma coisa muito chata. Sim, né? De gente normal, o mundo tá cheio já. Cara, de mesmice, cara, o mundo tá cheio. E quem vive de mesmice, cara, apodrece. O que nos leva para o próximo tópico. Vamos voltar à questão agora religiosa e vamos falar um pouquinho de práticas também, né? A mão esquerda e a mão direita no paganismo hoje. É claro que aqui a gente vai acabar se focando mais na questão do paganismo nórdico e tudo mais, né? E, cara, uma vez a gente já estava conversando, você me falou que você mexe muito mais com essa parte da mão esquerda no paganismo nórdico, né? Então, explica pra mim como é que é essa parada aí, porque eu não manjo muito. Bom, certo. Agora eu vou falar bastante. Por favor. Bom, eu me envolvi nesse meio pagão, vamos pôr assim, na mesma época que eu me envolvi com o NSBM.
vai fazer uns 10 anos pra mais. Veterano. E como qualquer pessoa que se inicia, eu ainda tinha um conhecimento muito raso e vago do que era em si o paganismo, né? E fui indo um tempo, né, adorando. Eu nunca adorei os deuses, né? Mas eu sempre estudei bastante. Até que em um determinado momento, eu não me lembro como, eu entrei em contato com o dono de um selo sueco que é a Sight of Death Productions, que é o responsável... Que é a antiga Fall of Man, né? Isso. E sim. O manager, né, o dono, ele usa o AKA de Orm, e através dele, por e-mails, né, afinal de contas eu moro no Brasil, ele lá na Suécia, através de e-mails, ele eu não vou dizer que ele me iniciou nesse lado esquerdo do paganismo, né, que para eles é o lado negro do germanismo, eles se referem ao paganismo como germanismo. Que até o termo é Tursatru, não é isso? Isso. Assim, me corrija se eu estiver errado. Tursatru, ela é aquela coisa dedicada aos deuses, enquanto o Tursatru ele é dedicado aos gigantes, não é isso? Exatamente. Tô sabendo então. Bom, e o que, né, encurtando a história, por 12 anos mais ou menos eu estudei, eu realizei práticas, né, rituais dentro desse aspecto esquerdo do paganismo, né, que é uma visão errada, afinal de contas, o paganismo em si, diferente do cristianismo, o cristianismo é uma religião monoteísta, né, você tem a sua crença em um único Deus. Você E ela é monoteísta. Ela é monoteísta e ela é dualista, né, cara? Porque Exato. Ela tem, tipo, essa coisa só tipo, de um lado pra cada coisa, né? Exato, o branco e o preto, né? Onde o branco é o bom e o preto é o ruim. E os paganismos... Eu não sei dizer que todos os paganismos, né? Mas em específico o germanismo, ele é politeísta, afinal de contas, né, você tem todo o seu panteão que é dividido em os Aesir e os Vanir, e dentro do paganismo o conceito do mundo não é linear e também não existe o conceito de dualidade. Existem aquele velho papo dos tons de cinza, né? Ninguém é 100% bom do mesmo jeito que ninguém é 100% ruim. E entrando, né, agora no quesito em si da mão... Primeiro explicando, né, o que é a mão direita dentro do paganismo. O paganismo... Porque... Então, né, no paganismo, a mão direita no paganismo é aquela coisa, né? Não é dualista, ou seja, ela não acredita que existe o bom e o mal, ela acredita que existem os tons, né, na pessoa, porém é a crença que acredita e que adora, né? Adora não é a palavra correta, afinal de contas, o paganismo é uma religião que você não teme a Deus, você não adora o Deus, os deuses. É uma religião em que você é muito mais como um amigo para os deuses do que como um temente, né? Sim, sim. A mão direita consiste, né, na trindade da criação, que são, né, o Odin, Woden e Vi. São os respectivos deuses da trindade da criação. E dentro dessa trindade existe, né, o conceito de Aesir, que são os deuses, vamos dizer assim, os deuses mais do aspecto combativo, né, do aspecto até mais masculino, né? Isso, do aspecto físico em si, né?
e os Vanir, que são os deuses que são relacionados a mais o intelecto, ao pensamento, ao espiritual. As virtudes, por assim dizer, né? Tipo, Isso. uns são os deuses mais do combate e outros são os deuses mais virtuosos, por assim dizer. Isso. E, né, aí a religião, né, puta que pariu, não tem como explicar, né, mas basicamente é isso, você não teme aos deuses, você não serve aos deuses, e sim você é muito mais uma relação de camarada, de amigo. Afinal de contas, você faz rituais para dando algo e para que você ganhe algo. Sim, sim. E agora sobre o aspecto da mão esquerda dentro do germanismo, né? Primeiro que você começa desconstruindo todo o conceito de criação da mão direita. Afinal de contas, isso é meio que conhecido entre todo mundo, né? Que se interessa o mínimo por paganismo nórdico, enfim. Todo mundo sabe o mito da criação, né? Onde existia dois opostos em forma de energia, que acima ficava Muspelheim e abaixo Niflheim, e no meio o abismo primordial Ginnungagap. Isso é simples, o mundo se originalizou através da troca de energia entre esses dois opostos. E daí teve o gigante Ymir, que foi descoberto pela vaca lá com aquele nome impronunciável. Sim, Abriunda. Isso. Alguma coisa assim. E a partir dali foi que ela, lambendo o gelo, que ela descobriu também alguns deuses, né? Dentre eles a trindade da vida lá, Altan, Virivé e tudo mais, né? Isso. E aí o que difere, né, a mão esquerda da mão direita? A criação, né? A mão esquerda, você não vai adorar os Turs, apesar de que a palavra Tursatru significa fé nos gigantes, do mesmo jeito que Asatru significa fé nos Aesses. Então, o que acontece? O conceito da mão esquerda, ela está muito mais relacionada a uma visão de busca de conhecimento. Para quem segue esse caminho, o conceito é que o primordial é onde existe todo o conhecimento. Quem representa o primordial? O abismo. Então a pessoa busca, né, de uma forma poética, dizendo se jogar ao abismo, né? Você mergulhar na fonte primordial do conhecimento. É algo que tem uma alegoria meio odínica também, né? Aquela coisa de você se entregar em troca de conhecimento, da mesma forma que Odin entregou um olho em troca de uma bebericada lá, um gole do poço da sabedoria, né? Isso. Aí, né, vai muito além disso, né? A questão da mão esquerda e da mão direita como posso dizer? Quem segue a mão esquerda naturalmente odeia a visão Asatru, né, vamos pôr assim. Eles odeiam os deuses, afinal de contas, para a crença esquerda, o Odin não passa de uma representação do demiurgo, né? É apenas mais uma das faces de Jesus Cristo. E os reais portadores da sabedoria são os gigantes, que são os Turs. E além dessa adoração, da busca pelo conhecimento primordial, também existe a adoração da trindade da destruição, né? Que você tem Loki. Só um minuto que eu tenho que achar aqui de cabeça, não vou lembrar. Não é Loki, Fenrir e Jormungand, alguma coisa assim? Isso. Eles são os respectivos pela trindade inversa, né? O correto não é dizer trindade da destruição, mas é o aspecto... mas que bom que eu acertei, porque eu chutei. Sim, mas... que bom que eu acertei, porque eu chutei.
Só corrigindo, é Hel, Fenrir Sim. e Jormungand. Tá. Tipo, né? É muita coisa pra explicar. Mas basicamente é isso, é a adoração de um conceito de busca de conhecimento, né, cara? Você sempre buscar aprender, você se unir a quem importa a sabedoria primordial. Tanto que, agora entrando numa parte menos conhecida, né? Dentro Sim. do lado direito do paganismo, entrando no assunto mágico e rituais, né? Quando você trata da mão direita no paganismo, você se utiliza do alfabeto rúnico Futrak. Furtak, isso. Enquanto que... Furtak. Que aí existe toda, né... os motivos de por que a primeira runa é tal e tal, né? Por isso. Enquanto que a mão esquerda você trabalha com Ufrark, que existe um livro em português que se chama Ufrark, o lado negro das runas, uma porra assim. E é muito mais simples você entender a diferença entre um e outro quando você aprende a ler as runas, né? Então você pega o Frark, que é o correspondente à mão esquerda. São, acho que 27 runas, não lembro, 29. Mas o que difere, né, o Frark e o Futhrark é que a primeira runa do Uthfrark, que é o lado negro, ela se inicia com a runa Ur, que é a respectiva por... Ela representa várias coisas, mas ela representa também o conceito de primordial, do selvagem, de origem. A segunda runa é a runa Turs, que além de significar os gigantes, né, a raça Fur dos gigantes, ela também representa as duas forças opostas primordiais, né, que é Muspelheim e Niflheim. Enquanto que a última runa desse alfabeto corresponde à primeira runa do alfabeto do lado direito, que é a runa Fe, que representa que tem o seu significado do gado, vamos dizer assim, do animal manso, né? Do animal... Sim. Eu acho que o animal manso é uma maneira correta, enquanto que a primeira é um estado primordial, um estado animalesco, não domável, né? Não domado. A última runa seria essa, que é o oposto, né? É o conceito da pessoa, do gado domado. E sim. Né, todas essas explicações, cara, você tem que levar meio pelo lado poético, né, da coisa. Ela é tudo muito... Qual que é a palavra? É tudo muito lúdico, né? Sim, é tudo né? muito... Você não pode levar tudo assim ao pé da letra. Na verdade, isso é uma coisa que eu acho que foi preservada da cultura nórdica mesmo. Essa coisa de tudo ser muito poético, né? Tipo, eles sempre foram um povo que vinha de uma cultura muito poética, apesar disso não ser muito difundido hoje em dia. Sim. E, cara, né, enquanto eu tenho muito mais experiência com rituais da mão esquerda, e, né, só deixa eu encontrar aqui uma parte no Grimório meu. Que... Bom, né, em que, entrando nesse assunto mais ritualístico e tal. Aqui. Uma das últimas coisas que eu aprendi com o meu professor, né, com o meu instrutor do paganismo, foram as 9 artes, né, que representam os nove aspectos da alma do homem, né. Sim. Isso
eu não conheço, eu não sei se existe esse conceito do lado direito, né, do paganismo. Onde... Caralho, não vou achar. Bom, né, resumindo, são nove práticas mágicas onde você é como qualquer outra religião, né, cara? Você começa com uma coisa mais simples, por exemplo, meditação. Você vai passando por outros níveis, por exemplo, sacrifício de sangue, né, que é o conhecido Blot, que é quando você oferece sangue, e vai subindo ao ponto de que quando você domina essas nove artes, né, essas 9 formas de se conectar aos 7 mundos, é o momento em que você se torna... É o momento em que você consegue chegar no primordial, né, quando você já tem controle total, né, sobre sua crença, né, sobre você, mais do que você desenvolver uma crença que vai te deixar mais próximo de Deus, dos deuses e afins. Esse lado esquerdo, ele é um lado muito mais introspectivo, né? Você não está buscando o conhecimento para agradar os gigantes, para você agradar Loki, seja lá quem for. Você está buscando esse conhecimento para um desenvolvimento pessoal. Você está buscando isso para você se desenvolver como pessoa. Na verdade, eu diria até que é uma forma de você buscar a independência do próprio demiurgo, né? Isso, exatamente. E quando você, né... Eu, particularmente, eu não consegui... Eu acho que eu falhei nesse caminho, né? De dominar as 9 artes. Mas, tipo, o conceito é pra isso mesmo, né, cara? Você chegar em um ponto em que você chegue, né, no abismo e absorva todo o conhecimento primordial. Sim, sim. Então é um tanto quanto esquisito, né? Diferente. Afinal de contas, é uma crença que tem, vamos dizer assim, né? Tem começo, meio e fim. Você começa... Sei lá, você pode colocar o início dessa crença quando você se interessa por esse lado, quando você começa a aprender. O meio, quando você... Né, você tá no meio do caminho, você tá aprendendo ainda, você tá se desenvolvendo. E o fim é quando você, né, usando de novo o termo poético, quando você se atira ao abismo primordial. E sim. Enquanto que a mão direita do paganismo, né, você também pode dizer que ela tem começo, meio e fim, né? Afinal de contas, quem segue, né, realmente quem segue a mão direita, acredita que ele vai viver, né, como criança, adulto e morrer em batalha, né? O objetivo da pessoa é morrer lutando para que ele possa ir a Valhalla, para que, né, no final do ciclo ele venha lutar ao lado do exército de Odin para que um novo ciclo surja. Então, é um tanto quanto diferente, né, se você pegar o paganismo em si de qualquer outra religião que, sei lá, né, o cristianismo, por exemplo, né, voltando. Tipo, qual é o objetivo de você seguir ele, né? Sei lá, você só ter um lugar no paraíso, né? Você viver sem pecado, sem nada, para que no fim você tenha um lugar no paraíso e o que mais, né? É muito vago. Pois é, né? Cara. É tudo muito vago mesmo nas religiões. As religiões abraâmicas no geral, assim, é tudo muito vago. Uma coisa interessante, assim, que eu acho sobre essa questão da mão esquerda e mão direita, assim, no paganismo nórdico em geral, é porque é tudo muito tênue. Teve um artigo, eu não me lembro o nome do autor agora, mas era um americano. Ele escreveu um artigo chamado The Black Ass,
que é o Aesir Negro. E que ele fala sobre os aspectos anticósmicos, por assim dizer, de Odin. Então você vê que essa coisa da mão esquerda e da mão direita ela é meio apagada no paganismo, né? Porque da mesma forma que, como você falou agora há pouco mesmo, Odin, ele é uma figura que, para o Thursatru, ele é desprezível, ele é odiável, mas ao mesmo tempo ele tem muito disso também, dessa questão anticósmica. Por mais que para alguns ele possa ser uma representação do Demiurgo, ele também é uma representação da destruição do próprio Demiurgo. Até porque, falando da parte poética e tudo mais, na saga de Ragnarok, o Odin morre, sabe? Então você tem um sistema espiritual assim, em que sua deidade principal é destruída. E isso, cara, é uma coisa tipo muito, muito interessante de você ver mesmo. Até porque que outra religião você pode falar que isso acontece, né? Tipo de você tem a morte da sua deidade maior. Claro que a gente tem tantos casos aí como no mitraísmo, você tem nas religiões egípcias e tantos outros que você sempre tem uma deidade que ela morre e ressuscita. O que acontece na mitologia nórdica mesmo e nos conceitos de espiritualidade nórdica é que os deuses acabam. Assim como os homens acabam. Eu vou fazer uma analogia meio escrota aqui, mas eu acho que ela funciona. Pra quem já assistiu o filme Conan, o original, com o Arnold Schwarzenegger, esse filme é o meu favorito de todos os tempos. Nossa. Esse filme é muito bom, cara. E no começo do filme, quando o Conan ainda não cresceu, o pai dele tem um monólogo que ele tá explicando pra ele o segredo do aço, em que ele fala como é que ele fala mesmo? Eu me lembro em inglês, mas em português é difícil, vou ter que traduzir no tirateima. Assim, ele fala: o vento e o fogo vêm do céu e dos deuses do céu, mas Kron é seu deus. Kron vive na terra. Uma vez, os gigantes viveram na terra. E na escuridão do caos, eles roubaram de Kron o segredo do aço. E o Kron ficou furioso. Então a terra tremeu e o fogo e o vento atacaram esses gigantes e lançaram seus corpos na água. Na sua fúria, eles esqueceram o segredo do aço e os deixaram no campo de batalha. E nós o encontramos. E nós não somos deuses, não somos gigantes, nós somos homens. Só homens. Então, sabe, essa parte quando ele fala, nós somos apenas homens, mas eles descobriram um segredo dos deuses. Isso é algo que, na minha opinião, é claro que isso é uma adaptação do Robert E. Howard e tudo mais, mas é algo muito real para quem realmente se dedica a essa questão espiritual, sabe? Você realmente encontrar o que seriam os segredos dos deuses que foram deixados para nós. E isso é uma coisa que você não encontra lendo livro, é uma coisa que você encontra a partir de prática mesmo, a partir de dedicação e tudo mais. É algo muito profundo, mas voltando para o que eu falei lá no começo do programa, quando eu falei que eu passei vergonha vendo os caras no parque lá. É isso que os deuses, pelo menos é o que eu entendo, é isso que os deuses querem, sabe? Eles querem o engrandecimento espiritual das pessoas que os seguem. Eles não querem um Zezão qualquer aí, só para fazer número. Não, isso não interessa para eles. O que interessa para os deuses é algo maior, alguém que tenha algo a somar, algo que vai aumentar a sua influência. Não alguém que simplesmente vai ser massa de manobra. Tanto é que isso é uma coisa que você vê nos mitos de tantas culturas aí. É muito comum você ver figuras semelhantes a Hércules, a Perseu, a Siegfried e tantos outros assim, que são figuras que não nos desafiaram e superaram os próprios deuses. Então, na minha concepção, essa questão do paganismo e da religião é algo sim a ser levado a sério. Se você
quer levar isso a sério, eu acho que você primeiro deve se olhar para si mesmo e falar, olhar para si mesmo e dizer: eu tenho capacidade para levar isso a sério e eu tenho capacidade de fazer algo que vai agradar aos deuses. Então, antes de você tomar qualquer decisão na vida, você tem que olhar para você mesmo e pensar se é realmente isso que você quer e se você tem capacidade para isso. É por isso que eu não faço porra nenhuma, porque eu, sinceramente, acho que não tenho capacidade para isso. Mas uma coisa aqui que é interessante também, eu tenho aqui uma compilação de... é uma compilação de artigos que foi lançada pela Site of Death, que é uma compilação aqui de 3 artigos, um chamado... Primeiro assim, o nome da compilação eu vou tentar ler isso aqui, eu vou falar que vai sair meio zoado, porque tá escrito naquele nórdico antigo, né? Abgrundiabokis Ainas. Vou chamar só de Ainas daqui pra frente. São 3 artigos aqui chamados Theodovulfas, Lobos e Lobisomens na tradição germânica. Prehistory, a Golden Age aqui, pré-história, uma era de ouro, uma versão alterada de um livro escrito pelo Ixaxar. O Ixaxar é aquele cara lá do Arcanum, que ele escreveu o Pan Paradox, que inclusive é um livro muito interessante. E o último aqui é o Theodophilovotus, falando sobre a suástica e a salvástica na tradição germânica. É uma compilação muito interessante. Isso aqui eu comprei, tem pouco tempo, na verdade isso aqui é uma segunda edição, mas eu acho que já está esgotado. Já está esgotado. Mas já está esgotado, né? Eu comprei uns tempos atrás, assim, por pura curiosidade. Mas o que eu acho aqui o mais interessante é quando nesse segundo artigo, falando da pré-história sobre a Era Dourada. Porque é uma coisa que eu creio que até que você vai concordar comigo, e eu acho que isso cabe bastante nessa questão de mão esquerda e mão direita. Hoje em dia, quando se fala de paganismo, já se pensa naquela coisa naturista, né? Tipo, de adoração à natureza. Sim. E tudo mais. E como antigamente os antigos, né, viviam em harmonia com a natureza, esse artigo, ele revoga tudo isso. Ele fala que não, muito pelo contrário. Naquela época, a preocupação com a natureza era bem menor do que a que se tem hoje em dia. Eu ia até grifar para citar aqui, mas eu me esqueci. Então não vou citar a citação correta. Mas ele explica que naquela época, se fosse necessário, reinos e tribos destruiriam quem estivesse na frente deles para alcançar mais poder. E isso é verdade, porque naquela época a questão espiritual ela já estava tão intrínseca ao espírito combativo das pessoas do que simplesmente uma prática ritualística como o que nós temos hoje. Pensar mesmo, os deuses eles são combativos, os Aesir nesse caso, né? Mas os deuses são muito combativos, então eu vejo que sim, a prática ritualística ela tem que ter a ver com essa questão combativa. Você não pode tipo eu sacrifício e os deuses vão me dar riquezas. Não é assim. Os deuses vão te dar força para você trabalhar mais. Então, o aspecto combativo ele tem que estar presente também na pessoa que quer seguir esse ideal. Exato, né? Como você vai... profundo, prática mesmo, pagã. Como você vai elaborar uma figura, por exemplo, de Odin, que entre os diversos aspectos que ele representa a guerra do mesmo jeito que ele representa a plantação, a sabedoria e tantas outras coisas. Sim, o cultivo, entre outras coisas. Mas como você vai elaborar uma imagem que está relacionada à guerra, à conquista, se você não exalta esse lado, né? Sim, de fato. Então
uma coisa, né? Eu não sei se você vai concordar comigo, mas o paganismo que a gente vê hoje em dia, ele é definitivamente modificado, ele não tem nada da essência do que é o real paganismo. E ele foi modificado por pessoas que lutam uma luta que eu acho que é uma grande mentira, que é a luta constante pela igualdade entre as pessoas. Eu particularmente vejo que um mundo igualitário não é possível. Isso não funciona, é aquela coisa. O papel aceita qualquer coisa. Qualquer ideia que você colocar no papel, ele aceita. Só que, na prática, essa luta por um mundo igualitário, cara, não é possível. Não é viável você viver em um mundo assim. É aquela coisa, né? Não, é claro que não. Tem uma música que, né, colocando aqui, né, a música diz que as suas lutas por igualdade, por um mundo igualitário, fez de nós uma minoria. Ele coloca nós como os brancos, né, os europeus. E, cara, né, convenhamos, né, Sim. a Europa, a União Europeia luta tanto por um continente igualitário. O retrato disso hoje em dia. Que, né, os brancos em si são a minoria ali dentro. E isso se reflete muito no paganismo, né? O paganismo, né, você vê essa turma, igual a gente fez a brincadeira no começo, né, de Assatru dar o cu e o Wicca chupa-pica. Cara, uma religião, o paganismo é uma religião bruta, né, cara? Aquela coisa bem Conan mesmo, afinal de contas. O Robert A. Howard, o Tolkien, Claro. Os escritores, eles se basearam muito nas sagas, nos Edas. E, né, cara, Sim, e uma coisa até interessante, assim, até no próprio Conan mesmo, nesse mesmo filme, numa das cenas finais, quando ele tá lutando contra os cavaleiros lá do Thulsadun, ele para encostado no menhir e ele começa a falar: Kron, eu nunca orei pra você antes, mas porque eu não tenho a voz pra ir, mas eu sei que força te agrada, então se eu posso te pedir uma coisa, eu te peço isso: me dê a vingança, e se você não me escutar, então pro inferno com você, sabe? Essa questão assim até da blasfêmia, por assim dizer, ela é aquilo que eu falei agora há pouco, é o desafio aos deuses também. Então ele fala: então vamos ver o que você pode fazer. Então isso agrada os deuses. É até uma coisa que eu sou bem antagonista à questão das religiões abraâmicas, essa questão da blasfêmia mesmo. Tipo, você não pode blasfemar porque Deus vai te punir. Quando na verdade, aquilo que eu falei agora, a blasfêmia, ela é um modo de você desafiar os próprios deuses. Porque você desafiar os próprios deuses para você se superar. Não você depender deles. Você tem que se olhar neles e superá-los. Sim. E as religiões antigas ensinam para nós. O que eu disse agora há pouco, que as religiões antigas, elas são... Eu vejo isso como o principal expoente, assim, da adaptação, né, para o cristianismo, que foi o Deus Mitras, que ele basicamente é o Jesus Cristo, se não me engano, assírio, e que depois foi adotado pelas legiões romanas como um deus dos legionários. E realmente, tipo, ele é um deus assim, que tem aspectos muito combativos mesmo. Ele é um soldado. E ele agia em função do deus maior, que era Sol Invictus e tudo mais, né? E ele protegia os legionários em favor lutavam em nome dele. E isso é algo que realmente não se vê mais hoje em dia, né? Claro que hoje em dia nós
vivemos num mundo único. E esse espírito combativo das pessoas de autossuperação e tudo mais, e de vontade, de potência, dizer, ele praticamente está morto, né? São poucas pessoas que realmente se superam cada vez mais dia, falando, beleza, como eu posso superar hoje mais ainda? Então, assim, a religião pagã é muito um culto de autossuperação do que qualquer outra coisa. Você que busca religião ou espiritualidade única exclusivamente para você se sentir bem consigo mesmo, porque você acredita em fadinha, porque você acha que os elfos vão vir na sua casa de noite comer a maçãzinha que você deixou na janela, você é um hipócrita. Você é um hipócrita do tamanho de um bonde, e eu tenho vontade de cuspir na sua cara. Porque isso é uma coisa ridícula mesmo, essa coisa infantilizada que nós temos das religiões antigas, que estão voltando agora, é ridículo, sabe? Você não tem respeito pelo legado que essas religiões têm, que essas formas espirituais têm. E, sinceramente, cara, eu acho que se você não tem capacidade para entender isso que eu tô falando, você merece continuar sendo esse bosta que você é. Eu acho que, né, com o que a gente falou até agora, a gente meio que até respondeu, né, o nosso quarto tópico, que é o paganismo ontem e hoje. Hoje, mão esquerda e direita, né? E onde a gente errou. A gente errou nisso. Sim, o nosso quarto tópico já fala muito do ontem e hoje, né? A gente meio que já respondeu, né? A gente errou erramos no ponto. Mas não tem problema, eu acho que já fica. Mas... eu acho que não tem problema. Eu acho que já acaba ficando bem implícito para quem ouviu agora os dois pontos, né? Nós falamos bastante da mão esquerda e da mão direita e sobre o que é o paganismo ontem e hoje. Eu acho que isso já está bem claro agora. Então eu acho que seria legal a gente falar do próximo tópico, né? Que são as práticas pagãs hoje. Sim. Bom. No Brasil, as práticas pagãs é o... Geral. Se a gente for falar só de Brasil, a gente vai... Cara, se a gente for falar de Brasil, a gente vai ficar falando de cara que vai no parque querendo fazer fogueira no parque e não pode porque o guardinha deixa. No Brasil tem o jantar medieval, onde, porra, tem fada pra caralho. Medieval. Que inferno. Bom, mas, né, na Europa em si, eu acredito que, né, a gente meio que mete o pau, assim, né, em geral. Mas sim, a Europa também não é nada de muito diferente do